Vivi. Tá vindo lá. Claro, uma salva de palmas para Pá Vivi. Dispensa explicações. Pá Vivi e Pá Vovó. E aí, meu professor? Coisas lindas. Como é que você está, professor? Eu tô no Bela Brasil, meia, hein? né? Eu tô no Brasil, né? Meia do Mickey? Meia florida cor-de-rosa. Meia do Bela Mickey. chulapa, hein, meu? Meia do Mickey comemorando 100 anos da Disney. Ó, tá. É, Isso 100 mesmo. anos da Disney. Sim, 100 anos, Então, uma grande comemoração aí dos 100 exatamente. anos da Disney. Minha mãe nunca O me gordão levou. com a carteirinha vai ganhar presente. Gordão tá Eu, como impossível representante da agora. Disney no Brasil. Qual era aqui que você tinha Sensacional. levantado aí para o Pavinato, meu querido Sensacional. Samidana? A questão que eu tenho é do MST. O que aconteceu? O MST invadiu prédio público. INCRA, Embrapa. Embrapa. Embrapa, que é a única empresa pública que presta no Não, Brasil. Embrapa, inclusive, teve nota falando que isso pode prejudicar o meio ambiente, que era uma Aí, terra milhões produtiva. em pesquisa, né? Milhões em pesquisa. E aí, Você deu joga certo a invasão, porque ontem mesmo foram nomeados 7 novos chefes do INCRA, porque eles invadiram o INCRA. Exato. Aí a minha pergunta é, e aí? Quando você invade o Congresso, que é um absurdo, e estão julgando, e as pessoas precisam pagar Que por é isso... mais improdutivo que o Embrapa. Aí, de certa forma, ok, mas aí você invade um prédio público do INCRA e fica por isso mesmo? Qual que seria a regra nesse sentido? Essa é a questão. Eu falo que uma ditadura que aplica a lei, por mais duras e desumanas que sejam para todo mundo, é mais democrática que o Brasil, que é uma democracia que escolhe quem vai punir. Né? E pior que punidade é punição seletiva. E é isso que está acontecendo. O advogado do MST deu uma coletiva falando: é um absurdo comparar o 8 de janeiro com o MST. É um absurdo. É um absurdo mesmo. Porque os atos do 8 de janeiro são criminalmente muito inferiores aos crimes do MST. A gente está falando de 8 de janeiro de basicamente 4, 5 tipos penais que estão no Código Penal. Do MST a gente fala em 13 crimes. A gente tem aí a incitação ao crime, que é o Stedley, na rede social, fazendo filminho. Nós vamos invadir o ano inteiro. Não vai ser E aí o abril, Stedley está no avião com Lula, vai para a China com... Qual é a mensagem que se passa? Ô, moçada, pode invadir... Estamos alinhados. Meu chapa Nós estamos aqui com Costa Quente. E se o Lula não é autor intelectual, como quer criar esse tipo penal, né, a Procuradoria-Geral da República, para encaçapar o Bolsonaro, o Lula é muito mais autor intelectual do MST, porque o cara, ele incita ao crime num dia e no dia seguinte está no avião com o presidente, a mensagem é essa. Então tem incitação ao crime, associação criminosa, exercício arbitrário das próprias razões, a gente tem dano patrimonial qualificado, dano ao patrimônio público, a gente tem crime também de corrupção de menor, porque tem criança, já estou falando em 6, periclitação da vida, porque você põe em risco a integridade física daquelas pessoas, a gente tem o crime de perseguição, a gente tem aí também o crime contra... É um golpe de Estado, porque eles estão querendo mudar a composição de um governo legitimamente composto. Mas posso fazer uma pergunta, professor? E crime ambiental também. Falei 10, esqueci 3 aí. Mas 10 eu já falei. É a associação criminosa, a nova denominação. Então, mas por exemplo, no 8 de janeiro seriam atos antidemocráticos para derrubar o governo, correto? Correto. Esses atos que eles estão fazendo é para sem terra. Essa é que é a pega. É esse onde o cara pega o Leonardo. O Leonardo que tá aí. Semântica. É um Leonardo. Sim. É um Leonardinho. O importante é o Leonardo. Terras improdutivas. Terras improdutivas. Não é ato antidemocrático. Se o Leonardo da Vinci, o outro é o ato, eu não posso dar outro boa, é o ato antidemocrático. Então, essa bizarrice que se criou com o 8 de janeiro. Então. A gente fala crime democrático. Não tem crime democrático. Não existe isso. Eu cometi um homicídio. É um crime democrático, não é um eu cometi um estupro democrático. Certo. Isso é um absurdo. E ninguém faz nada. O Lula, ontem, voltou atrás, né, viu que a comunidade internacional... Aliás, ontem eu fui jantar com uma fonte que é próxima. Ele falou assim, ele perdeu totalmente o senso. Eu acho que Você está falando pelo negócio da guerra.
As declarações da Rússia. A minha foi o seguinte, eu acho que o Lula não tá bem da cabeça. Senil. Não é que porque tá engasopando. Ele tá engasopando. Pega no tranco. Pega essa expressão. Que ele não cometeria anos atrás. Sou contra a invasão de território. Pô, território é o quê? A propriedade do país. Sim. Ele é contra a invasão de território, então ele tem que ser contra o MST. Não cabe na frase. Não faz sentido. Não cabe nessa frase. Outra coisa, ele é contra a invasão de território e leva o Boulos do lado dele, Sim. ainda tá amiguinho do Boulos. A gente tá falando de invasor. O constitucionalismo, a democracia, direitos humanos, tudo isso que ele diz defender, começou em torno da luta pelo direito da propriedade privada. A propriedade do cidadão, não do Estado, não do rei. Não do presidente, privada, do cidadão comum. E o que a gente está vendo é o seguinte, a propriedade privada, que é o centro dos direitos humanos e da Constituição, pode ser invadida. Agora, a propriedade pública não pode. Sim. Olha que inversão de valor. Além de criar o crime democrático, que agora tudo pode ser violado de garantia penal por conta de um crime contra a democracia. Por quê? Porque os outros são crimes democráticos. A tia do WhatsApp não pode usar o Twitter. O Sted, ele pode. Sim, exatamente. O cara que foi pego na porta do quartel não pode viajar, tá com o passaporte retido, a carteira de motorista retida, e o André do Rap recebe um helicóptero de 7 milhões de volta. Que é isso? Não tem nexo nenhum mais. Justiça, Ministério Público, PGR. A gente está numa situação no Brasil que eu nunca vi na minha vida. Eu estava comparando o corpo de jurisprudência do STF da época do regime militar. Faz mais sentido, é mais jurídico, é mais democrático o conjunto de jurisprudência do STF durante o regime militar do que hoje. Isso ficou uma loucura danada. E Lula também falou no dia seguinte à invasão, quando ele fez aquela reunião com os 27 governadores, não vou admitir que o território nacional ele seja desrespeitado. Onde houver desrespeito ao território, nós vamos intervir. Só que a gente não vê isso no Pernambuco, que a governadora do PSDB é fã do Lula e da Janja. A gente não viu isso no Rio Grande do Norte. A gente não viu isso na Bahia, que são estados governados pelo PT. Então a gente tem aqui um crime autorizado no Brasil. É isso que a gente O Alexandre Padilha, ele repreendeu. Você acha que vai ter algum problema, alguma discordância aí no governo a respeito disso? Porque ele repreendeu e falou que não foi bacana essa invasão do MST. Nem ele, nem o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Mas é aquela coisa. Eles repreenderam, mas não repreenderam. Mas não faz nada, né? Eles servem para ser o assopra do morde que é o Lula. Uhum. Pô, o cara levou o Stedley no avião. É claro que ele aprova. É óbvio que ele aprova. Não tem outra interpretação que se extraia disso. Essa é a mensagem. O objetivo é a companheirada entrar lá na Embrapa, lá no INCRA. Isso, vai distribuindo. Ele precisa distribuir a carreta furacão. Muito grande a carreta. Ninguém calculava o tamanho da carreta, porque os caras esqueceram. Mas essa questão de controlar o INCRA, ela é vital para o MST. Por quê? Claro. Porque o INCRA é que dá o primeiro parecer de terra improdutível. Exatamente. Ou não. Então, se eles se alocam no INCRA... Isso aqui pode virar uma revolução, muita gente pode perder terra produtiva, porque o INCRA falou que é improdutivo. Se eles já invadem sem papel do INCRA, porque é assim, força. Da mesma maneira, função social, ninguém define. Exato. Isso aí está na Constituição. Isso é um troço soviético que está na Constituição. Cada um pode falar o que quiser. Mas o fato é que quando você paga imposto, você já está cumprindo uma função social, porque você paga imposto. O imposto é para sociedade. Mas a questão é, da mesma maneira que o Estado ele dá a matrícula, sabe, aprova o título de que você é proprietário, você não pode escrever num papel, este apartamento é meu, é verdade esse bilhete, assina. Não pode, é o Estado que faz. Da mesma maneira que é o Estado que dá o título de propriedade, é o Estado que dá o título de não função social ou o título de improdutividade. E se eles estão no INCRA, eles já podem dar esse título. E sem estar no INCRA, eles já invadem da cabeça deles, imagina estando lá.
Ô, Pavinato, você estava falando do 8 de janeiro, tiveram algumas imagens aí do GSI, do ministro do GSI, e ali começou a pipocar na mídia uma certa, né, a pessoa quase que combinando, umas imagens estranhas. Umas cenas bastante estranhas. E aí tem um ministro ali que estava meio que, tá organizando, eu queria saber da tua opinião sobre isso. Puta, agora começa, tá igual o Trump lá. Tá bem parecido. Agora tá bem parecido. Tá meio Trump. Tá bem parecido. O pessoal da segurança, eles avistam o pessoal entrando, eles fogem, tipo, assim, pra deixar a cena livre. E gente Aquelas que vai, imagens que dá- destrói, gente que dá estranha pra você destrói, dar as qualquer- famílias vão lá, tentam colocar as coisas em ordem. Aquilo é muito comprometedor. Agora, por que o governo está escondendo isso? Mas já deram uma rapelada na CPMI. Isso aí também não vai rolar, Não hein? vai passar. Pachecola. Agora, os caras ficam bravos. Capacheco. A audiência fica brava. Ela sempre tá brava. A audiência sempre Tá fica sempre brava. brava. Porque Sempre. a audiência quer ouvir o que ela acha que tem que ouvir. Isso. Mas a gente tá falando, pô, já melaram essa CPMI. Isso aí já tá meladíssimo. Já Pois é. está tão meladinho. Isso aí Ai, tá. como Diz que é dia melado. 26 agora. Já melaram, já melaram. Mel na Melaram o chupeta, jogo. né? Jamelão. Lógico, Isso é pô. uma vergonha, porque ia ler numa data, depois ia ler outra, depois ia ler dia 18, Agora é de 26. manhã, que era depois da China, de manhã o Rodrigo Pacheco sequer apareceu no Congresso. Fível. Apareceu. Apareceu lá quase 3 horas da tarde para falar, vou adiar para a semana que vem, né? Passa depois. Pediu tranquilidade. Mas que tranquilidade? Tá todo mundo Não é tranquilo. ele que está preso. Não é ele que está preso ilegalmente. Exatamente. E eu repito aqui, eu não estou falando que ninguém é inocente do Calma 8 aí, de Raul. janeiro. Podem ser réus? Podem. Mas eles estão em prisão ilegal. Ilegal porque não teve audiência de custódia. Ilegal porque não tem requisito para manter prisão provisória. Então Tá não é certo. ele que está preso. Então, mas diz que 100 lá Então já não vão tem entrar pressa. no... Diz que 100 vão já... 100 já são réus. 100 já são réus. E hoje teve o terceiro voto. Né? Ontem teve o voto então, do mas a gente não Alexandre Moraes. sabe. E Exato. o voto assim, Mas aqui não abre o e negócio, o voto isso é não dá pra entender. acompanho o voto do relator. É O esquisito. voto do relator, que foi uma vergonha juridicamente. Essa prisão... O voto dele pela procedência da denúncia, para tornar quem é denunciado réu. Ele não menciona em nenhum parágrafo a questão da prisão ilegal, porque quem não tem audiência de custódia no prazo certo tem que ser liberado. Ele não menciona isso. Mas isso aí não é aquilo que é lá atrás dos fake news? Que é o É o mesmo careca? erro. É o mesmo Então, erro mas é o mesmo jurídico. pacote. É o mesmo pacote. o mesmo pacote. É. É o mesmo tipo de procedimento Isso. que o STF não pode Isso. tomar. Então, mas é mais ou menos legal. Mais Não pode, não é nem mais ou menos, é Não, mas como é totalmente que ele foi ilegal. fazer? É? É totalmente ilegal. Isso é puro ativismo judiciário. Como diz o Mas não tinha, professor Manuel Gonçalves não tinha Ferreira base Filho. nenhuma, professor. Como diz o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, 90 e poucos anos, maior constitucionalista vivo do Brasil. Um gênio, professor da Sorbonne e professor emérito do Largo São Francisco. O STF hoje, ele se sente... Ele se comporta como se ele dissesse o que é a Constituição. Sim, entendi. Então ele tá mas acima alguns da países, Constituição. são assim, né? A África do Sul acho que é meio assim. Colômbia, os caras mandam e desmandam, né? Toda democracia que não é madura é assim. É. Estados Meio Unidos, que- muita gente se revolta. As Quando é pessoas, maduro. elas se armam. Porque não é justo, não tem o melhor interesse do melhor. Porque eles vão ao pé da letra da Constituição. A Constituição é um troço sério. Eu prefiro que a Constituição seja um troço sério e a coisa não fique aquelas mil maravilhas, porque... Quando a gente quer achar um meio termo, você não fica nem bom e você fica pior do que o ruim. Não, mas agora você viu o bafafá, professor? Qual deles? Você viu o bafafá, meu amor? Qual deles, meu amor? Da Fox News. Só dá você. Aí eu ouvi. Então, o que aconteceu? Pedido O que aconteceu? O que aconteceu? Olha pra você vê que o negócio é meio mundial. Na época da eleição do Trump, os caras estavam no negócio de urna fraudada, a urna é fraudada, a urna não sei o quê, a urna pererê, a urna pororó, os caras lá do Trucker lá, como é que eles chamam? Tucker Carlson. Tucker Carlson, os caras da CNN entraram nessa de falar da urna. O fabricante da urna entrou com um processo contra a Fox. Certo. 3 bilhões e tralalá. A Fox arregou, o Murdoch deu uma puta arregada,
pagou 780 milhões para calarem a boca, para ele não ter que ir lá na tribuna e falar, não, realmente a gente errou. Agora já está se discutindo a primeira emenda americana. Já estão discutindo isso lá na América, que é o pai da democracia, da liberdade de expressão. Eu acho que a Fox fez um acordo, Emílio. Fez um acordo. 3,9 bilhões. Não. O acordo é de 780 e poucos milhões. Não é de 3 bi, não. Fox 3 bi era... vai pagar 3,9 bi para não é milhão, não, real, de real. De real. Tá não bom. Trabalho com real, meu amor. Tá bom. Eu não trabalho com real. 3,9 bi. Sou do Samidana. Tá bom. Exatamente. Moeda forte. Então agora, o que está acontecendo? Está acontecendo essa treta, professor. Como é que vai sair desse negócio? Olha, louco, né? Dificilmente. Não é louco? Dificilmente, só se muito o Congresso americano tiver fora da casinha. A Suprema Corte ela é muito rígida com essa questão. Eu acho que isso não muda a primeira emenda nos Estados Unidos. Não muda. É porque é a base, né? Não muda. Você vê a história toda dos Estados Unidos, não mudou quase nada a Constituição. Ela continua tendo 2 páginas. Então eles são muito ciosos. E hoje a gente quer vender, né, notícia. Porque está todo mundo vendendo notícia a todo momento, em todas as plataformas. Então você pega uma coisa dessa e fala, a primeira emenda pode mudar, é garantia de clique. Mas eu não acredito que isso aconteça, não. Você acha que é só notícia, só blá, 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 blá? Exatamente. Para fazer uma emenda à Constituição lá, você precisa de um consenso muito forte dentro do Congresso. Muito forte. E esse momento nos Estados Unidos, que eles estão mais preocupados com outras coisas. Não é um momento que os Estados Unidos tá bem a economia. Não, tá uma merda. Então, treta com a China. Não é isso que vai acontecer, não. Sim. Mas realmente é algo que preocupa. Mas você acha que essa democracia que a gente tem, ela tá correndo risco? Ela tá meio zoada, né? Esse sistema nosso, né? Olha lá o teu galanzão. O que foi dela? Break? O flanelinha do break. Ele fica lá, faz a pizza. Se você pediu, Reginaldo, por favor, vamos fazer um break somente para a nossa querida rede de rádio, porque está aqui hoje figura encantadora do Pavivi. Inclusive temos um lanche na Dirce. Lanche Pavivi. Você viu? Pode comer o Pavivi lá. Tem um Pavivi, foi o lançamento. Você viu? Samidana tá com inveja. Come o Pavivi. Nunca será o Samidana. Vai lá, Reginaldinho. Hoje eu vou comer o Pavivi. Ui, que delícia. Hein, Pavinato? Me fale uma coisa. Você acha que tá em risco? O primeiro ponto é definir o que é democracia. O meu professor, Manuel Gonçalves, que eu citei, tem um livro fantástico, que é um clássico aqui, fala: a democracia está em toda parte, a democracia não está em lugar algum. A gente tem um conceito ideal de democracia que muda conforme a fase da história. Atualmente, a democracia ela é um regime em que todo mundo pode participar. O voto nem é o que define, mas todo mundo pode participar da administração da coisa pública, da res pública, da república. E mesmo que sejam eleitos por uma maioria, existe uma trava, que são os direitos humanos. Então, eles escolhem a maneira de administrar, mas sem suprimir os direitos de cada indivíduo. Basicamente é isso. Então, a partir disso é que a gente começa a discutir a saúde da democracia. Como é que está a saúde da democracia brasileira? Bom, no Brasil tem voto universal e direto. Tá? Ok, primeiro ponto. Qualquer um pode ser candidato. Isso já é verdade em partes no Brasil, porque isso foi entregue para o sistema partidário. Sim. Precisa ter a legenda. Exatamente. E quando você entra também dentro do sistema partidário, a repartição do financiamento público, do fundo eleitoral, vai só para cacique. Não vai para qualquer um do povo. O carteiro ele quer ser, ele pode ser um presidente. Não pode. Se ele não for amigo do cacique partidário, ele não vai ser nada. Ele não vai conseguir nem fazer campanha. Então a gente já tem uma pequena farsa no Brasil, que é a soma do fundo eleitoral com esse sistema partidário frouxo que a gente tem. Bom, mas vamos dizer que isso só enfraquece e não mata a democracia. Qualquer um pode ser candidato, qualquer um pode ser eleito. Ok, qualquer um pode ser candidato, qualquer um pode ser eleito. Qual é o problema aqui? Quem é
que é eleito, quem é eleito cumpre o seu papel para o qual ele é eleito. Por exemplo, o Legislativo, que em Brasília é o Senado e a Câmara dos Deputados. Certo. O Legislativo é óbvio, é tautológico. Você responde dizendo só o nome. Ele legisla, faz lei. Mas é a última coisa que o Legislativo brasileiro faz, porque ele é um despachante de prefeitura. O deputado hoje em Brasília ele passa mais tempo indo para gabinete de ministro e indo ficar de joelho para o presidente, que isso aqui é um presidencialismo imperial, para pedir dinheiro para mandar para a base, para garantir reeleição. Então ele fica preocupado em conseguir verba para a prefeitura e se reeleger. E não fica preocupado em discutir as leis do país. Que escravo do sistema. Então a gente já enfraquece a democracia de novo. Depois a gente tem um poder judiciário e um Ministério Público que não é um poder, mas é como se fosse um poder. É como se fosse o quarto poder ao lado do judiciário. Esses dois poderes, do jeito que está hoje, nós temos uma casta de príncipes do Estado. Que é gente que pode fazer o que quer, pode infringir a lei, pode mudar a lei, pode suspender a lei, pode coagir as pessoas e nada acontece. Desde antes, porra. A gente não tem um sistema que realmente puna. E a gente tem um corpo de leis hoje, como eu falei, 10, 11 crimes do MST, meia dúzia de crime do 8 de janeiro. Está se aplicando a mesma lei de um lado, porque é de direita, e não do outro, porque é de esquerda. Aliás, o melhor é habeas corpus hoje. Se você for bater uma carteira na rua, põe uma camiseta vermelha, que é o habeas corpus da atualidade. Boa. E quando você tem essa aplicação seletiva de lei, aí você rompe a democracia. Porque você quebra um dos dois princípios fundamentais do Estado democrático moderno, que é igualdade e liberdade. Igualdade significa igualdade dentro de um tribunal. Você tem o mesmo valor que qualquer outra pessoa dentro de um tribunal. Para ser investigado pela polícia, para ser acionado pelo Ministério Público, para receber uma sentença. É aí que está a igualdade. E no Brasil não tem. E mas isso não é em todo lugar? Isso é em todo lugar. Sempre foi assim. Porque é meio para enganar, Esse sistema é meio... O certo tava o Platão, República do Platão. É meia dúzia que manda e a galera, cada um obedece. Cada um na segue sua. O líder. Vamos dar uma enganation society em todo mundo, aí a gente engana a turma e não sei o quê. Aí a cada 4 anos você vai lá, acha que muda e não muda. Mas é mais honesto. Não. É mais honesto, é transparente. O que acontece, o desespero dos caras, e não é só Brasil, não. É mundo. É quando você passou a ter poder individual. Porque aí o que acontece? Você tem mais alcance do que a Jovem Pan, do que a Globo, tudo. Você tem um cara lá, pode ser um cara lá em Palmas, no Tocantins. Nossa. Ele entrou na internet, ele chega no mundo inteiro, ele fala bem, ele tem umas ideias malucas, ele traz o povo pra ele, os caras não controlam mais ele, porque um fica passando por... Mas não é função do governo controlar. Assim, tem países em que Como não, professor? Não é função do governo. O governo quer controle. E o último elemento da democracia... Senão vira Bastilha, pô. O último elemento da saúde da democracia. Os caras têm medo do povo. O último elemento de saúde da democracia. Isso aqui zoou, doutor. Responsabilidade. Zoou, doutor. Mas isso é a liberdade. Sim. Mas liberdade na democracia requer responsabilidade. E a gente não tem um povo educado para a cidadania. Não tem uma... Hoje se fala em fazer brigadeiro na sala de aula, mas não se fala o que é Constituição, sabe, um mínimo de direitos fundamentais, o que faz cada cargo. E as pessoas hoje elas vão entrando na política pelo influenciador digital, que já é um arregimentador, ou pro conservador, ou pro liberal, ou pra esquerda, antes a pessoa saber o que é política. Isso aqui, se você for pensar bem, foi a partir do Brexit. A partir do Trump, começou o quê? O cara, por que ele quer controlar isso aqui? Porque esses caras não tinham voz em grandes grupos. Exato. Não tinham voz em jornal, não tinham massa. Em massa. Foram pra cá, trouxeram um monte de gente, tão livre falando o que querem. E incomodam. Perfeito. Tão livre debaixo da lei. O ponto é, a lei no Brasil existe para coibir isso. Ela só não é aplicada. Se você faz uma fake news que atrapalha alguém, já tem uma lei que você tem que indenizar por dano material, moral, injúria, difamação, calúnia. Já tem essa lei, só que ela não é aplicada. Aí quer se criar mais lei,
A antiga já não é aplicada, vou criar mais para não ser aplicada também. Então, um outro ponto é a outra ponta, quem recebe, quem é alimentado por isso. Quem é alimentado por isso precisa ter uma noção de política. Sim. Aliás, eu vou começar agora um curso, né, para explicar política, ciência política pra galera. Mas é muito sofisticado, muito sofisticado. Mas eu popularizei. Democratizar. Por isso que esses... Eu popularizei. Por isso que esses demagogos, esses caras... Populista, né? Sociólogo. O populista, leva na lata. Ele ganha vantagem porque ele explica de uma maneira fácil. Ele fala o que o outro... Linguagem popular. A linguagem popular. E então, assim, esse foi o meu trabalho. Eu peguei a ciência política, todos os manuais, e eu tentei simplificar. Não, mas você fala muito bem. Acessado. Você jamais vai ser um populista. Não, populista não. Populista você é muito chique para falar de um jeito. Você é muito chique para ser meu amor, o que eu estou falando aqui, você consegue entender? Mas você é muito sofisticado. Mas ele tem informações privilegiadas. Ele está no rooftop da política, na cobertura, o pavilhão. Eu sei. Ele tem... É uma discussão. O que eu faço no Linha de Frente hoje é trazer. Quando a discussão está complicada, eu sempre falo o seguinte: a Dirce não está entendendo. Está muito complexo. Se explica melhor porque... Para chegar a informação. Exatamente. É por isso que eu tenho um público hoje de gente que agradece muito por entender conceitos que às vezes passam na notícia e as pessoas ficam discutindo sem se tocar que a audiência não conhece. Então, a partir dessa experiência de ter que parar, vamos falar de reforma tributária. O que é reforma e o que é tributo? Porque então, esse curso que eu montei, quem for no meu Instagram, lá tem lá o link. Né? Tá tudo. Eu vou explicar tudo isso, sabe? O beabá e chegar em conceitos complexos, mas sempre começando. O que é o quê? Tá aí, o curso do professor. O link tá. O professor, mas você sabe. Aí no meu o professor, mas você sabe o negócio que eu acho meio. Que eu não concordo muito, que a gente sempre. Você entende? Você já tira uma boa parcela da população que não cai nessa mas eu acho que, por exemplo, que nem quando a gente fala que é o Brasil, porra, você pega a França. A França é politizada, porra. Você vê na França como é que tá a treta. O pau torando. A Argentina é um povo que historicamente tem uma educação... A Argentina é dinheiro, né? Muito tá numa melhor. puta draga. Sim. Mas a França sempre foi problemática em questão política. Porque tudo começou lá. Sim. Né? A Revolução Francesa, 1789. Tudo que é de vanguarda, prestando e não prestando, vem da França. O discurso da liberdade, inclusive. A França é um território complicado. Que se pensa muito. Se pensa muito e se quer aplicar muito o que se pensa. Logo, você vai ter uma sociedade em constante conflito político. É isso que marca a França. A França teve várias repúblicas, vários impérios, vários reinados. Lá se discute e se pratica muito. Lá a coisa vem da base, vem de baixo para cima. Mas, ô Pavinato, posso voltar para o Brasil? Claro, você falou uma coisa interessante, foi um passant aqui, que ele estava falando... Você acha que o governo do PT está batendo a cabeça internamente? Digo isso porque o tempo inteiro se fala uma medida e se arrepende dela, ou de uma fala. Acontece o Haddad vai taxar, depois fala que não. O Lula fala da guerra, depois ele fala que não é bem assim. E agora tem uma técnica. Internamente, você acha que dentro do PT, que até o Lula falou... Certo. Você acha que existe aí, a turma tá batendo a cabeça no governo? Não falo da oposição, falo internamente. Estão batendo cabeça, claro, não tem plano de governo até hoje, não tem uma definição de nada. É o PT, porra. Esse arcabouço fiscal que vai ser votado agora... Esse crime é um PowerPoint que foi criado para fazer cortina para a volta do Bolsonaro. Que eles não tinham notícia. É melhor solta o PowerPoint do arcabouço fiscal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por exemplo, essa jogada, essa melada que eles deram na CPMI aí, ó. Porque isso aí tem história aí. Tem história que a gente não sabe. Tem história que a gente não sabe. Devagarzinho tá aparecendo. Deram uma melada. A gente sabe da história. Não o PT tá ganhando tempo e o Pacheco tá sendo o Capacheco para ver se o PT consegue retirar a assinatura. Isso. A gente sabe, o PT fala isso claramente. Então, o PT ele tá fazendo essa jogada para chegar lá, papai, uma canetadinha, um carinho, tá, uma reforma para dar. Você acha que os caras vão recuar? Vendo a situação, vendo esse Lula engasopado, até a voz dele é engasopada. É difícil. Porque o cara quer se reeleger, os deputados que estão lá. Eles só pensam nisso. Óbvio. Eles só pensam nisso. Você acha que vai ser maior para eles? Vai ser o Leonardinho,
Lelê. O Lelê. O bolsinho. Gostoso, né? Um lelezinho assim. Um bolsinho. Ai, que Vai lá e Embaixo compra um do lenço do pavinato. deles. tem Vai lá e dinheiro. compra um tapete pra Coloca viver. embaixo do lencinho. Quer ver, ó? Eu não ganhei o Quer ver que dinheiro, eu não gostoso? ganhei o dinheiro. Olha que gostoso. Olha lá. Olha, De quanto você mudou tem? lá, Você tem de a gente ia ter lá, ia ser ontem. Que dia foi ontem? 18. Foi 18. Foi pra dia 28. 26. 26 agora. Perdão. 26 agora. 26. Coloca embaixo do lenço. 26. Será que dá tempo de você mudar o seu pensamento? Gente, não sei o quê. Eu me dou Que o direito. política. Eu me dou o direito de mudar Então, de ideia. mas deixa eu falar uma coisa pra você. Mas isso é política, não é? A política é isso. Isso é a política. Isso é corrupção. É a No política. sentido moral, isso é corrupção. Então, Isso mas não é isso é bom porque a gente tá vendo hoje. Hoje em dia a gente tá vendo esse filme ao vivo o não, e tempo tem inteiro. essa molecada nova que tão expondo. O André Fernandes está sendo sensacional. Sim. O cara, ele teve um mandato como deputado estadual lá no Ceará que foi problemático. Né? Só fez aquela palhaçada, a mídia. Mas ele chegou em Brasília, cara, ele tá fazendo um puta trabalho de gente grande. Ele tá colocando medo nessas raposas velhas. É. Ele tá falando. Ontem eu entrevistei ele no Pingos dos Is, eu, Mota, o Dantas e o Trindade. Ele falou assim: tem deputado que me liga e fala: se eu tirar a assinatura da lista, você vai contar que eu tirei? Ele falou: claro, eu vou expor seu nome. Ah, mas não faz isso, por favor. Eu falei: não tem. Tirou, eu vou dizer que não tirou. Não tem conversa, mas tem que ser assim mesmo. Tirou, eu vou dizer que tirou. E aí depois você consegue inimizade com todo mundo. Aí Claro, faz qualquer fica coisa. sozinho. Quebra de decoro, o pessoal de Exato. caça. Então, é um beco sem saída Brasília hoje, porque olha o Rodrigo Pacheco que ele fez com o povo. Não tem explicação, não tem nome o que ele fez. É uma vergonha. Qualquer país sério do mundo cairia de pau. Agora você fala: a população vai se manifestar. Você tem coragem? Não tem. Então é Foi o que a gente falou exatamente ontem isso que eu ia aqui. perguntar pra você, que o Tem Morgado coragem? levantou. A A gente levantou isso aqui ontem. Você acha que... Porque assim, o povo, quando ele tá insatisfeito, a gente viu muito nos últimos anos. É uma cilada, Bino. Exatamente. Quando tá insatisfeito, vai lá, convocava a monetização, a Manifestação. e ia pras ruas. Então, mas precisa ver se o povo quer isso. Então, Aí que tá. São duas coisas diferentes. Uma é ter mas e o medo, medo? outra é Toba querer. na mão. E o medo? E a toba na mão de você ser preso do nada? Exatamente. Fala que você é antidemocrático. Não tô falando. É sim, senhor. Opa. Eu não tô falando, eu tô dizendo o seguinte: o povo, quando o povo tá insatisfeito, ele vai pra rua. Sim. Sim. Vai. Como ele foi na época da Dilma, Quando caramba. vai Mas mu- não tinha isso daí, prisão. Mas quando não sei. Não sabe. Mas quando vai muita gente, não tem o que fazer. Não dá pra prender todo mundo. Sim. Mas você vai. Não, Você vai tomar a linha de frente? A Não manifestação vai, da Não vai. Dilma. Não, eu não vou porque eu nunca fui Pois é. pra nenhum lado nem pro preguiça. outro. Eu fico em casa. Mas aquela multidão da Dilma não tem como o cara prender todo mundo. Então, Não. porque, Mas não é prender todo mundo. Mas é aonde vai fazer? É o cassino. Você tá, hoje tudo tem câmera. Aí alguém tem o acesso da imagem. Alguém lá de Brasília liga pra Polícia Civil assim e fala: eu quero representar tal pessoa. Eles identificam alguns ali. Quem subiu inflou no o boneco? carro? Bode expiatório. Quem que inflou o boneco? Quem organizou Prende o o cara que movimento? inflou o boneco. Tá louco, Exatamente. ninguém quer meter essa cara não, ué. Tá complicado. Nós estamos vivendo uma liberdade monitorada. Exato. A toba na E a mão. autocensura. A toba na mão. Sem sorriso. A toba na mão. É um e regime de exceção. Né? E, Tobinha sempre na mão. um Você tá com a regime de tobinha na exceção. mão? Toba livre. Toba Ele tem um livre? programa novo Não agora. dá porque não cabe. Né? Antigamente tinha Toba Livre, que era um programa que você falava o que você Tem queria. o Rosca Viva, que era Rosca muito Viva famoso. era bom. Você tem vontade de fazer um Rosca Viva? Direto ao pinto. Da TV lá, o Rosca Pavinato, Viva. deixa eu passar mais uma vez aqui. Pinto nos is. Eu gostaria que você repetisse agora o curso. O seu curso, que eu achei Ah, interessante. muito obrigado, muito que eu vou obrigado. fazer porque você é muito bom. Pô, o Pavinato é um puta professor. Professor, dá aula. Puta professor. Currículo também. Minha mãe Um adora ele currículo também. espetacular, um cara Ó a muito... gola daqui. E uma pessoa Ó o brasão. muito bacana e fala muito bem. Então o seu curso deve Muito ser obrigado. bom. É Política com Pavinato. Né? Quem quiser se inscrever, o link tá no meu perfil do Instagram, vai lá, clica, O Instagram tá resolvido. Isso. O Instagram dele Fácil. é Pavinato com 2 T's. Isso. Você entra lá e tem o curso. Olha lá, o cara, Arromba Pavinato. o cara fez Tem no um Largo São linkzinho Francisco, meu. É. O cara lá. Visto o quê? Que ele entrou, né? 11 de É agosto. doutor, pô. O cara não É, tem 11 de DP. agosto. Não Mas é é, não doutor é com faculdade doutorado. isso. Não. E a livre docência tá pendurada, Sim, porque tá eu não pendurada. consigo tempo. Agora tô terminando, a editora tá me cobrando a biografia Ó. do Lampião.
Sim. Né? E eu preciso terminar até esse mês. Você vai fazer a biografia do Lampião? Virgulino ostentação. Não tinha mulher bonita nem posto de capitão. É isso aí. Você é fã dele, do Virgulino? Muito fã. Ele é Maria Bonita. Ele tem um chapéu do Virgulino. Você sabe? Não, mas ele ficou até 69. Sai no carnaval. Que ficou exposto. Ficou no até Instituto 69 na Nina Bahia. Rodrigues, lá em Tava lá a cabeça do Lampião. Os caras da Maria Bonita e de mais 8. Até 69, Instituto Nina Rodrigues lá em Salvador. É louca a história dele. Exatamente. Não, a história dele é a pior, né? A gente teve esse ano... puta bandido. A escola de samba ganhou homenageando o Lampião. Aí muita gente virou e falou assim pra mim: não é uma homenagem, é uma literatura de cordel. Você tá fazendo fake news. É baseado na literatura. O Lampião no inferno. É uma crítica. A Marina Silva. É a voz do internauta. Do tonto que xinga. Né? Mas não é uma crítica. Pô, a filha dele estava no último carro dele coroado. E essa história também, apesar dele não ter sido recebido nem no inferno nem no céu, é uma celebração à bravura de Lampião. Lampião foi o maior estuprador da história. Aí você vê a Janja, era madrinha da ala dos velhos de guerra, da velha guarda, da imperatriz leopoldinense. Né? A mulher do presidente, que é o salvador das mulheres contra a misoginia do fascista genocida Bolsonaro. Tava lá com o estuprador. Né? Na escola que homenageou o maior estuprador da história do Brasil. Pois é. Né? E eu peguei fatos, relatos, eu li pra caralho. Mas isso aí também, se você for ver, você vai pra Colômbia, o Pablo Escobar também é tratado como... Tem uma população que acha que ele é um... de Robin Hood, né? Robin Hood. É meio Robin Hood. Essa loucura de Lampião, porque o Lampião ele só maltratava, estuprava a filha do pobre. Filha de coronel, não. Não, de jeito nenhum. Mexe. Era só o pobre o remediado. E quem começou essa loucura de fazer do Lampião herói foi o Prestes, que era do Partido Comunista. Sim. Foi o Prestes. Ele começou a vender a imagem do Lampião como um herói popular que se revolta contra a condição do Coluna Prestes. Coluna Prestes. Tem esse. Lampião Che Guevara brasileiro mesmo. Mas era meio isso aí foi o Prestes. E aí o Partido Comunista encampou. Aí ele saía no New York Times, ele fez propaganda para Bayer. De remédio. Tem uma propaganda do Lampião dando comprimidinho. Mentira. Se é Bayer, é bom. Exatamente. Ele virou celebridade. O Prestes morou na Rússia, pô. Na União Soviética. Morou. Não é? Era o Prestes, exatamente. Né? Lampião Che Guevara brasileiro. E a mulher dele é mandada pelos nazistas. É uma puta história louca. Mas é verdade. Lampião fez tudo isso. Lampião só usava lentes Zeiss, que era a lente mais cara alemã até hoje. Usava perfume Fleurs de l'Amour, da Maison Roger Gallet, de Paris. Só tomava whisky White Horse, seda inglesa ou francesa. O Lampião? Ué, ele não era toscão, não? Nada. E o chapéu dele tinha moedas que ele mandava cunhar em ouro. Os historiadores dizem que era um museu de numismática. E ele carregava no corpo dele, para onde quer que ele ia, um valor em dinheiro e ouro que dava 100 prêmios da loteria daquela época. Meu Deus. E tinha fazenda, era agiota, Você tá acabando com o meu Lampião. Meu Lampiãozinho. Exato. É a história que nossas professoras não nos contaram. O Che Guevara brasileiro. É o Paulo Freire. A história que as nossas avós não nos contaram. É isso aí. É o Chezinho do Brasil. O que foi? Exatamente. É o Che brasileiro. É o herói toscão. Bandido. Só faltava o Rolex. Mas até os marxistas. Mas tem que ver direito. Fora do Brasil. Aqui, o cara acabou de escrever um livro. Não sei. Então você é o Zezinho Lampião. Então eu vou trazer um chapéu de couro pra você. Não. Aí que tá isso. Na minha época de escola, o professor ele dava o tema. No científico. Lampião. Ele falava, tem 5 livros aí, ó. Vocês leiam e chegam à sua conclusão. Você tinha que ler 5 livros para chegar a uma conclusão. Eu espero ser esse negócio de vem um cara aqui, vem um Pavinato, fala o que você gosta.
Ele fez exatamente isso. 28 teses. Velho. Nós iremos ler Quantos você leu, e Pavinato? debateremos. A banca vai ler. Quantos títulos você leu para 28 28, não foi 5 não, rapaz. Fora a notícia é o Pavinato da rapaz. época, procurar notícia de jornal da época. Depois você pesquisa. Testemunho. Chapéu de lampião de origem judaica. Era uma kippah e aqui era um peiote, que esse é o exato. cabelinho de rabino, tem até a estrela de Lá, aí. Agora já quer enfiar. Pesquisa aí, depois a gente Ele se circuncidou com a própria boca. Olha lá, olha ele aí, o virgulino. Mas isso aí é do filme. Isso é do filme. Isso é do filme, né? Esse é o Chico Xavier, né? Quem é o campeão? Chico Xavier. Esse aí É o Chico Xavier também. Esse chapéu é da Globo. Esse chapéu é da Globo. É do figurino. É o MST do Patrick Maia. O chapéu da Globo é muito bom. Põe o lampião original aí, ó. Olha lá. Isso aí. Olha. Tudo Esse é John ouro, né? Lennon. Essas moedas eram cunhadas a ouro, pesado pra caramba, seda francesa. E ele mesmo costurava as roupas dele, porque ele era Clodovil o melhor operador de máquina Singer do sertão. Ó, praticamente ele tinha o Clodovil. papel timbrado. Velho. Meu amor. Né, ele mandava as cartas de extorsão dele, porque ele mandava. Ele fazia igual o MST. Falava: olha, nós não queremos invadir sua fazenda, coronel. Então eu tô lhe cobrando tanto. E mandava com um papel timbrado. Ó. O Lampião. Igual coletivo dele. Virgulino. E ele olhava todas as matérias que ia sair dele na mídia. Se ele não gostasse, ele chamava o jornalista na chincha. Ó, você vai mudar? Uma charola. Por isso que foi feito herói. Você vai mudar? Ele é tipo assim, o Lula tentando regular fake news contra o governo. Era o Lampião que fazia as notícias dele na época. Admiração. Você pode dar notícia, mas tem que ser boa. Exatamente. Mas que... Tem que falar coisa boa. Porque nós precisamos de amor, né, Emílio? A gente só gosta de notícia boa. De amor, games de amor. Deixa eu passar aqui.